Em tese, então, você estudava quantas horas por dia, mais ou menos, nesse começo aí? Pode falar, sim. Então, nesse começo, assim, eu era insano. Eu acho que, assim, líquidas, eu diria que nesse comecinho, assim, eu acho que umas 8, 9 horas líquidas. Caramba, Era muita cara, coisa. muito. Muita coisa. Muito. Mas no final, olha como são as coisas. No final de concurseiro, quando eu passei aqui, eu já fazia 6, 7 já morrendo. Então, assim, eu acho que quando você tá no começo, fazendo qualquer coisa, quando você tem um estímulo novo na sua vida, você consegue ter um gás diferenciado. Pode reparar, você vai fazer uma atividade física diferente, um esporte diferente. Você começa naquela empolgação. Depois, é aquela coisa, né, que falam, né, que 10% é... Como é que é? 10% é inspiração e 90% é transpiração. Então, O Pelé falava isso. Então, mas é mais ou menos isso daí. Então, tipo assim, concurso no começo você tá naquele gás e energia. Depois você tem que achar um jeito de como que eu consigo aplicar isso pra minha rotina, que isso vai me dar um bom desempenho a longo prazo, né? Aquela coisa de ser maratona. Então, eu demorei a encontrar isso. Nesse primeiro ano, foi comendo muito mal, engordei, tive término de relacionamento, então foi tudo de uma vez assim, rolando, e eu tive que ajustar para verificar o que estava dando errado, para eu conseguir consertar nos anos subsequentes. Porque no começo... Aquela empolgação, que nem você falou, você chega a 10, 12 horas, 8 horas líquidas, mas você conseguiu manter essa empolgação, cara? Então, assim, no momento você desanimou? Assim, eu demorei, até chegar no TCE São Paulo, para mim foram 4 anos e pouquinho, foi uma trajetória longa. Alguns vão ter mais, outros menos, mas assim, não foi uma trajetória curta. Então, até foi engraçado que quando eu lembro, se não falha a memória, acho que foi o Réveillon, é um momento bem marcante, assim, que foi, acho que o divisor de águas da minha vida. Tava estudando muito errado, com muitas matérias, sem foco, sem método, e eu cheguei no ponto de limite, acho que limite mental, assim, tipo, eu falei, caraca, eu não sei se isso é pra mim. Então, cheguei nesse ponto, e eu lembro que teve um Réveillon que foi crucial, assim, foi um divisor de águas. Eu lembro que eu chorava e estudava, e eu lembro que os fogos estouravam, assim, na minha janela. Esse foi um momento que me marcou, assim, e fico até arrepiado, assim, de falar isso. E eu lembro que eu estudava, chorava, e eu rezei, assim, para que, tipo assim, Deus me desse um norte, assim, um momento melhor na minha vida, porque isso foi, acho que 2015 para 2016, porque até 2014, 15 eu tava batendo muito tava patinando muito, né, no mundo dos concursos. Aí eu fiz um curso de memorização de um cara que é recordista brasileiro, chama Renato Alves, e isso começou a me dar a entender processo de revisão, como é que fazia, como é que a gente retém o conhecimento, e comecei a entender mais, aí li sobre Alexandre Meirelles, ciclo de estudos, aí comecei a entrar no mundo de concurso de uma forma mais técnica, e comecei a aplicar. Só que aquela coisa, eu também não tinha tanto mais gás, eu estava mais na disciplina ali, mas estava animado de aplicar tudo isso, mas esse Réveillon assim, foi assim, eu lembro que eu estudava já fazendo mapa mental, que eu vi que era uma das melhores formas de absorção de conhecimento, e fui indo. Só que eu chorava e rezava, e não deu outra. Eu acho que olha como são as coisas. Em março, meu aniversário é 30 de março, em março desse ano, do ano subsequente a esse Réveillon, eu fui nomeado no meu primeiro concurso, que foi a Fundação de Previdência Complementar do Executivo Legislativo, que foi onde eu trabalhei 2 anos, trabalhando e estudando, até chegar aqui no TCE São Paulo. Foi a Previc? Não, chama FUNPRESP. FUNPRESP. É verdade, FUNPRESP, lá de Brasília, né? Isso mesmo. Eu lembro desse concurso aí, cara. Eu lembro desse concurso. Foi o primeiro concurso, não foi? E o primeiro concurso da FUNPRESP. Isso mesmo, foi o primeiro concurso da FUNPRESP. Eu lembro desse edital aí. Nunca tinha tido concurso pra ele, né? Esse foi meu primeiro concurso efetivo que eu passei e fui nomeado. Mas antes disso, eu tinha passado num processo seletivo do Ministério da Previdência, que era para analista financeiro. Só que também o salário não era muito alto e como tinha prazo determinado, eu também optei por não assumir na época porque eu tinha receio de não ter tempo de continuar estudando, porque eu ia assumir algo temporário, né? E aí ia acabar e eu ia falar, cara, se eu não conseguir estudar e tô patinando aqui, sendo que eu sei que você vai acabar, será 2 mais 2, ou seja, no máximo daqui a 4 anos, entendeu? Então, e eu via que isso acontecia com muita gente. Quando eu entrei na FUNPRESP, inclusive, tinha muita gente que era temporário, e o meu foi o primeiro concurso. Porque a FUNPRESP só teve um concurso até hoje, eu acho, né? Teve o segundo recentemente. Teve agora? Porque eu lembro que esse daí saiu, nunca tinha tido concurso de nada. Isso mesmo. Lá pra FUNPRESP. Isso mesmo. Foi mais ou menos essa época aí, né?
E aí eu lembro que eu vi uma reportagem que eles queriam substituir o pessoal. Temporário, exatamente. Só que o que eu vi que aconteceu lá, que é bem, assim, é bem triste, né? Porque as pessoas, quando... É natural do ser humano, a gente tende a ficar na inércia, na zona de conforto. É muito difícil a gente sair da nossa zona de conforto. Então, o que eu vejo é que lá na FUNPRESS mesmo, as pessoas chegavam, passavam nesse temporário e muitos não estudavam. E acabava que os concursos começaram a ficar mais escassos, os processos seletivos diminuírem. Então, aconteceu de muita gente ficar desempregada.